Eu matei o meu irmão com as minhas próprias mãos, e os meus pais assistiram ao fogo devorar tudo o que restava da nossa família, implorando perdão enquanto as chamas lambiam os seus rostos enrugados. Não foi um assassinato impulsivo, foi uma sinfonia de dor calculada, onde cada nota era um grito abafado dos anos que me roubaram, transformando o sangue que nos unia no veneno que nos separou. E se eu disser que, no fundo, desejei que eles me tivessem amado o suficiente para me parar antes de o inferno engolir-nos a todos? Isso faria de mim um monstro, ou apenas o filho esquecido que finalmente encontrou a sua voz nas cinzas? O sol de Lisboa batia impiedoso no Tejo, refletindo-se nas águas como se o rio conspirasse para cegar quem ousasse olhar para o horizonte. Eu estava de pé na varanda do nosso apartamento em Alfama, o ar carregado do cheiro a peixe frito e jasmim murchando nas treliças vizinhas, e fumava o meu último cigarro antes da reunião que mudaria tudo. Aos 28 anos, eu era o arquiteto invisível da família, o que desenhava os planos, o que suava noites inteiras sobre mesas de desenho, o que sonhava com edifícios que tocassem o céu sem nunca ver o meu nome na placa de bronze. O meu irmão, o João, era o oposto, o sol dourado, como a minha mãe o chamava, com os seus 32 anos de sorrisos fáceis e apertos de mão que fechavam negócios antes mesmo de as palavras saírem da boca. A nossa família era como tantas em Portugal, enraizada nas tradições de um país que se orgulha das suas cicatrizes, mas esquece as feridas abertas. O meu pai, o António, um antigo pescador de Cascais que se reinventara como dono de uma pequena construtora após a crise de 2008, sempre disse que o sangue era mais grosso que o cimento. A minha mãe, a Maria, com as suas mãos calejadas de bordar rendas para turistas em Sintra, via no João a continuação do sonho que o mar lhes roubara, um filho que brilhava, que casaria com uma rapariga de boa família, que traria netos para encher as festas de São João com risos e farturas douradas. Eu era o outro, o que ficava para trás, o que arranjava os buracos nos planos enquanto o João colhia os aplausos. Tudo começou numa tarde de verão, há 5 anos, quando o sol escaldante de agosto nos encontrou na sala de jantar da nossa casa em Oeiras, uma moradia modesta com azulejos azuis desbotados e um jardim onde o meu pai plantava tomateiros que nunca davam fruto. Estávamos à mesa, o cheiro a bacalhau assado pairando como uma névoa reconfortante, e o João anunciou o seu grande plano. Ele havia passado meses em segredo, viajando para o Algarve com promessas de investidores estrangeiros, ingleses e alemães, com sotaques grossos e carteiras cheias. Vamos expandir a construtora, pai. Edifícios de luxo em Lagos, com vistas para o mar que farão inveja a qualquer emir. Os olhos do meu pai brilharam como se o mar tivesse devolvido os peixes perdidos. A minha mãe apertou a mão dele, lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto enrugado. Eu ouvi em silêncio, o garfo parado a meio do prato. Eu era quem conhecia os blueprints, quem calculava as fundações para que nada desabasse como as esperanças de tantos portugueses na Troika. Mas o João não mencionou o meu nome. Em vez disso, falou de equipa, de visão, e quando a conversa virou para os detalhes, ele deslizou um contrato pela mesa, assinado por ele como o diretor executivo. O meu nome. Nem uma linha. É para o bem da família, mano, disse ele depois, no terraço, com um copo de vinho verde na mão, o sorriso que sempre me desarmava. Tu és o cérebro, eu sou a cara. Juntos, somos invencíveis. Mas não éramos. Naquela noite, deitado na minha cama estreita em Alfama, ouvi o eco das risadas deles na cozinha, brindando ao futuro sem mim. O meu peito apertou como se o teto tivesse subido e me engolido. Eu não era invejoso por natureza, ou pelo menos, assim me dizia. Cresci a partilhar tudo, os brinquedos partidos, as sobras do almoço, as histórias de embalar que a mãe contava primeiro para ele. Mas ali, aos 23 anos, percebi que partilhar não era igualdade. Era roubo disfarçado de amor. Os meses seguintes foram um vórtice. A construtora cresceu, sim, o João fechou o primeiro contrato em Faro, um condomínio de apartamentos com piscinas infinitas que copiava os designs que eu esboçara em noites insones. Ele apresentou-os como seus, com um floreio que encantava os clientes, e os cheques começaram a chegar. O meu pai comprou um carro novo, um Renault que brilhava como o ego do João. A minha mãe renovou a cozinha, azulejos novos com motivos de galos de Barcelos. E eu? Eu trabalhava dobrado, corrigindo erros que o irmão cometia por pressa, salvando projetos que ele quase afundava com promessas vazias. Uma noite, após uma reunião em Setúbal onde o João quase perdemos um cliente por confundir as medidas, erros meus, ele disse, culpando os meus cálculos imprecisos, voltei para casa e encontrei-os na sala. O pai, com o cachimbo na boca, folheava jornais velhos.
A mãe costurava um vestido para a sobrinha imaginária do João. O teu irmão está a fazer história, disse o pai, sem levantar os olhos. Tu devias aprender com ele, em vez de resmungares como um miúdo. As palavras cortaram como o vento cortante do Atlântico em Sagres. Eu saí, caminhei pelas ruas empedradas de Alfama até o amanhecer, o coração batendo como um tambor fado, cheio de lamentos não cantados. Foi aí que a semente da vingança brotou. Não como um ódio cego, mas como uma fome quieta, lógica, como os planos que eu traçava no papel. Comecei a documentar tudo, e-mails trocados, desenhos alterados, cheques desviados para contas que o João abria em nome da família. Ele estava a desviar fundos, pequenos no início, para investimentos pessoais, mas crescendo como as ondas em Nazaré. Eu via os extratos, pois gerenciava as finanças administrativas. Ele comprava relógios, jantares em restaurantes de estrelas Michelin no Chiado, uma amante em Cascais que se chamava Sofia, com cabelos loiros como o sol que ele adorava. Mas os meus pais? Cegos. Ou talvez não. Uma vez, ao confrontar o João na garagem, ele riu. Eles sabem, mano. Sabem que sou eu quem os põe na mesa. Tu és o apoio, eu sou o pilar. Ele tinha razão. Naquele Natal, em torno da lareira crepitante, com o cheiro a rabanadas e o som de canções tradicionais no rádio, o pai ergueu um brinde ao meu filho dourado, que nos salvou da ruína. Eu sorri, engoli o vinho como fel, e jurei que um dia, o dourado se tornaria cinzas. Os dias viraram semanas, e a minha mente, outrora um labirinto de linhas retas, começou a curvar-se em espirais. Eu lia à noite, escondido sob o lençol como na infância, livros de psicologia criminal, tratados sobre manipulação, histórias de famílias portuguesas destruídas pela inveja, como os dramas de Eça de Queiroz, mas sem a redenção poética. Eu imaginava cenários, um incêndio acidental na construtora, papéis falsos que expunham o João como ladrão. Mas não, demasiado cru. A vingança tinha de ser lenta, como o vinho a envelhecer nas caves do Douro, para que eles sentissem cada gota de amargor. Então veio a Sofia. Ela era o catalisador. Encontrei-a numa festa de empresa em Belém, onde o Tejo sussurrava segredos aos pastéis de nata. Alta, com olhos verdes que pareciam esmeraldas do Brasil colonial, ela ria das piadas do João como se fossem ouro. Mas quando ele se ausentou para uma chamada, ela virou-se para mim. O teu irmão fala tanto de ti. Diz que sem os teus desenhos, ele seria nada. As palavras foram um bálsamo e uma lâmina. Conversámos a noite toda, sobre arquitetura moderna versus as ruínas romanas de Conimbriga, sobre o peso de ser o segundo em tudo. No fim, trocámos números. Chama-me, disse ela, e o seu toque no meu braço foi como eletricidade estática num dia de trovoada. O João descobriu, claro. Dias depois, ele explodiu na cozinha. Afasta-te da minha noiva, seu traidor. Ela é minha. A minha mãe, ao ouvir da sala, interveio. Calma, filho. O teu irmão só está solitário. Mas tu, João, és o homem da casa agora. Solitário. A palavra ecoou como um verdito. Naquela noite, chorei pela primeira vez em anos, não de tristeza, mas de raiva pura, cristalina como o vinho do Alentejo. Decidi roubar-lhe eu que ele me roubara. Começando pela Sofia. As ruas de Lisboa tornaram-se o meu labirinto pessoal, onde cada esquina era uma oportunidade para tecer a taia. Comecei devagar, mensagens casuais para a Sofia. Lembras-te daquela conversa sobre o aqueduto? Há uma exposição no Museu Nacional do Azulejo este sábado. Ela aceitou, e o nosso primeiro encontro foi inocente, café no Chiado, sob o sol filtrado pelas folhas das árvores, o ar cheio do burburinho de turistas e locais apressados. Falámos de tudo menos do João, dos sonhos dela de abrir uma galeria de arte em Porto, das minhas viagens imaginárias a Évora para estudar os templos. Ela tocava o meu braço ao rir, e eu sentia o veneno da culpa misturar-se ao prazer proibido. Mas a culpa era um luxo que eu não podia pagar. Toda a noite, revivia as cenas da infância, o João a levar o meu lugar na mesa de honra na missa de Domingo de Ramos, os meus pais a elogiá-lo pelo golo no futebol enquanto eu limpava os joelhos esfolados. Ele tem o dom, diziam. E eu? Eu tinha o talento, mas o talento não enche barriga nem compra anéis de noivado. Sofia era o troféu que ele exibia como um selo de aprovação divina, e eu via nela não amor, mas o espelho da minha própria invisibilidade.
O affaire floresceu como as buganvílias nas paredes de Alfama, rápido, colorido, inevitável. Encontrávamo-nos em motéis discretos em Cascais, onde o mar rugia como cúmplice, ou em parques escondidos em Monsanto, onde o vento levava os nossos sussurros. Ela confessou que o João era intenso demais, que as noites dele eram cheias de promessas quebradas e ausências por negócios. Contigo, sinto-me vista, disse ela uma tarde, deitada no meu peito, o suor salgado como lágrimas. Eu sorria, mas por dentro, calculava, cada toque era uma rachadura na armadura dele. Os meus pais, é claro, idolatravam a Sofia. Uma rapariga de família, como deve ser, dizia a mãe, servindo-lhe bolos de amêndoa em visitas domingueiras. O pai, com o seu orgulho de homem do mar, via nela a estabilidade que o João merecia. Eu sentava-me à mesa, o fantasma invisível, e observava como o João a possuía com olhares possessivos, como se ela fosse mais um contrato assinado. Mas eu sabia os segredos dela agora, as cartas que escrevia para a mãe em Coimbra, cheias de dúvidas, os sonhos de liberdade que o ouro do irmão sufocava. A primeira rachadura apareceu numa discussão familiar, numa noite chuvosa de outono, quando o Tejo inchava com as águas do norte. Estávamos na sala, o fogo na lareira crepitando como acusações não ditas, e o João anunciou o noivado. Um anel de ouro, comprado com fundos da construtora, fundos que eu gerenciara, mas que ele desviara. Casamos no próximo verão, em Sintra, sob as palmeiras do palácio, disse ele, beijando a mão dela. Os meus pais aplaudiram, lágrimas nos olhos, falando de netos e bênçãos. Eu ergui o copo, o vinho amargo na língua, e disse, parabéns, mano. Mereces tudo o que é teu. Mas naquela noite, sozinho no meu apartamento, rasguei os blueprints do condomínio no Algarve, aqueles que ele roubara, e comecei a planear. Não o fim, ainda não. O meio. Comecei a plantar sementes de dúvida. Mensagens anónimas para a Sofia, pergunta ao teu noivo sobre a conta em Espanha. Ouro falso brilha, mas não dura. Ela confrontou, claro, e o João, em pânico, veio ter comigo na obra em Loures, onde eu supervisionava a fundação de um novo projeto. O que raio estás a fazer? Sibilou ele, o rosto vermelho como o vinho tinto de Dao. És família, caralho. Eu ri, pela primeira vez em anos, um riso seco como o alentejo em seca. Família. Tu roubaste os meus designs, os meus anos, e chamas-me família. Os pais protegem-te porque és o dourado, mas o ouro derrete no fogo, João. Ele empurrou-me contra a betoneira, o cheiro a cimento fresco misturando-se ao suor do medo dele prova-o, então. Prova que sou eu o ladrão. Saí de lá com um hematoma no ombro, mas com a certeza, ele estava a rachar. A Sofia veio ter comigo dias depois, olhos inchados de choro, o anel ainda no dedo mas solto como uma promessa quebrada. Ele mente sobretudo, sussurrou ela no meu carro, enquanto dirigíamos pela marginal, o mar negro à esquerda como um abismo. Desvios, amantes antigas, dívidas que esconde dos teus pais. Eu ouvi, acenei, e quando paramos no mirador em Guincho, beijei-a com a fome de quem reivindica o que lhe foi negado. Naquela noite, fizemos amor com a urgência de um fado rasgado, e ela jurou, acabe com isto. Contigo. Mas o amor, ou o que quer que fosse aquilo, era uma arma de dois gumes. De dia, eu via o vazio nos olhos dela, o peso da traição que carregava como o fardo das mulas em Évora. De noite, sonhava com o João a descobrir, a família a desabar como um castelo de cartas no vento de Lisboa. Os meus pais continuavam cegos, jantares onde elogiavam o casal perfeito, ignorando as olheiras dela, o meu silêncio crescente. Uma vez, a mãe puxou-me de lado na cozinha, o cheiro a azeite e alho pairando, sê feliz pelo teu irmão, filho. O Senhor dá a cada um o seu caminho. O caminho dele era pavimentado com o meu sangue, pensei, mas sorri e beijei-lhe a testa. A escalada veio no inverno, com as chuvas que transformam Lisboa num mosaico reluzente de poças e luzes de Natal. O João, pressionado pelas dívidas, ele havia investido mal num esquema de imóveis em Espanha, apostando no boom pós-pandemia que nunca veio, começou a roubar abertamente. Desviou 50 mil euros da construtora para pagar credores, falsificando assinaturas nos cheques. Eu descobri ao rever as contas, o coração acelerando como o elétrico 28 subindo a colina íngreme. Confrontá-lo-ia? Não. Em vez disso, copiei os documentos, enviei cópias anónimas para o nosso advogado em Benfica, e esperei.
Ele veio a mim, suplicante, na véspera de Ano Novo, enquanto os fogos rebentavam sobre o Tejo. Preciso de ajuda, mano. Só desta vez. Os pais não podem saber. Ri-me na cara dele, o champanhe na mão como veneno. Como eu precisei de ajuda quando roubaste o meu lugar na universidade. Quando mentiste sobre os meus erros para ficares com o crédito. Ele empalideceu, o sol dourado a eclipsar-se. Eles acreditam em mim porque eu entrego resultados. Tu? Tu és o sonhador. Saí para a rua, os fogos iluminando o meu rosto como máscaras de carnaval, e jurei, o próximo ano seria o do fogo. Enquanto isso, a Sofia e eu tecíamos o nosso ninho secreto. Ela deixou o anel na mesa da cozinha uma manhã, e o escândalo irrompeu. Os meus pais choraram, o pai gritou com o João por falhar, mas no fundo, eu via, a dor era passageira, o perdão inevitável. Ele é o nosso sangue, disse a mãe, abraçando-o enquanto ele soluçava. Eu fui o consolo silencioso, o que ouvia as confissões dela à noite, prometendo um futuro em Porto, longe das sombras de Lisboa. Mas o futuro era ilusão, o presente era vingança fermentando como o vinho nas barricas. A primavera chegou a Portugal como uma amante traidora, flores de laranjeira perfumando o ar de Lisboa, mas com chuvas inesperadas que lavavam as ruas e as culpas. Eu viajava mais, agora, sob pretexto de projetos independentes, visitas a arquitetos em Coimbra, reuniões fictícias em Évora, mas na verdade, planeava. Comprei um gravador digital no mercado de rua em Moraria, daqueles que cabem no bolso como um segredo sujo, e comecei a registar conversas. Com o João, primeiro, encontros fraternais em bares de bairro alto, onde o vinho soltou as línguas. Eu sei o que fizeste com o dinheiro, mano, disse eu numa noite, o fado ao fundo lamentando traições antigas. Ele riu, mas o riso era forçado. Provas. Sem provas, és só o invejoso. As provas vinham, gota a gota. E-mails hackeados, usei um software simples, aprendido em fóruns obscuros da dark web portuguesa, extratos bancários falsificados que ele usara para ludibriar investidores. Enviava cópias para a imprensa local, anónimas, mas nada mordia ainda. O João era o filho dourado, as histórias sobre ele eram sucesso familiar, não escândalo. Os meus pais, eles eram o verdadeiro veneno. Toda a semana, jantares em oeiras onde a mãe cozinhava cozida à portuguesa, carne tenra como o coração deles pelo primogênito. O João vai recuperar a Sofia, dizia o pai, mastigando, ignorando as minhas contribuições para a construtora que ainda sustentava a mesa. Eu sentia o ódio crescer, não como uma besta selvagem, mas como uma equação lógica, ação-reação, roubo-punição. Na psicologia, chamam a isso deslocamento de agressão, mas para mim era catarse. Sonhava com o dia em que eles veriam, o filho invisível como o arquiteto do caos. A Sofia ajudava, involuntariamente, contava-me os planos dele, as noites em que ele bebia demasiado no Lux, nightclub do Cais do Sodré, e voltava com cheiro a perfume barato. Ele não me ama, ama a ideia de mim, confessou ela uma tarde em Belém, sentados nos jardins dos Jerónimos, um mosteiro imponente como juiz silencioso. Eu acenei, segurei-lhe a mão, mas por dentro, calculava o próximo passo, envolver os pais. Foi numa visita a Cascais, onde o João tentava reconquistar credibilidade com um novo investidor, um britânico gordo de cerveja, obcecado por golfe, que plantei a primeira semente letal. Eu aconteci de estar lá, convidado como consultor técnico. Durante o almoço no Porto, com o mar a bater nos iates como palmas irónicas, o João gabou-se. O meu irmão aqui é brilhante nos números, mas é eu quem fecha os negócios. O britânico riu, mas eu sorri e disse, casualmente, sim, e os números mostram desvios interessantes, não é, João? O silêncio caiu como uma rede. Ele engasgou com o vinho, os olhos dardos como peixes em pânico. Naquela noite, ele invadiu o meu apartamento em Alfama, subindo as escadas estreitas com fúria de touro. O que queres? Dinheiro. A construtora. Bati a porta atrás dele, o quarto pequeno cheirando a tabaco e solidão. Quero justiça. Os pais protegem-te porque és o dourado, mas o que acontece quando o ouro for falso? Gravei tudo, claro, a confissão dele, entre pragas e súplicas. Eu precisava, mano. A Sofia custa caro, os investidores mentem. Ajuda-me, pela mãe. Ri-me, um riso quicou nas paredes caiadas.
pela mãe. Ela chorou por ti quando partiste o coração dela com as tuas mentiras. Agora, chora por mim. Ele saiu, batendo a porta, e eu fiquei acordado até o amanhecer, revendo a gravação como um fado gravado em vinil riscado. Enviava trechos para a Sofia, não tudo, só o suficiente para a manter presa a mim, duvidando dele. Ela veio naquela semana, chorando no meu peito, acabou. Quero-te a ti, só a ti. Fizemos amor com desespero, o corpo dela um mapa de promessas que eu sabia serem frágeis. Porque, no fundo, ela amava o brilho, não o homem por trás. Mas servia ao plano. Os pais souberam do confronto pelo João, claro, ele torceu a história, pintando-me como o vilão invejoso. Um domingo, chamaram-me à casa em Oeiras, o jardim molhado de orvalho como lágrimas não choradas. Sentámos-nos na sala, o relógio de parede tic-tacando como um coração mecânico. O pai, com as mãos calejadas cruzadas, disse: "O que se passa contigo, filho? O João é a nossa salvação. Tu és o apoio, sempre foste." A mãe, com os olhos vermelhos de noite sem claro bordante para esquecer, acrescentou: "Não estragues a família por ciúmes. O Senhor testa-nos, mas o perdão é o caminho." Perdão? As palavras queimaram como pimenta no cozido. E se ele me roubou tudo? Os designs, o futuro, até o amor. Silêncio. Então, o pai, ele errou, mas é sangue. Tu és forte o suficiente para perdoar. Saí dali tremendo, o carro devorando a autoestrada para Lisboa como se fugisse de um incêndio. Parei no mirador da Serra de Monsanto, o vento uivando como lobos, e gritei para a cidade abaixo, luzes como estrelas falsas. Foi aí que decidi, o fogo seria literal. Comecei a pesquisar, não na biblioteca, mas em fóruns sombrios, contactos de empreiteiros corruptos em Setúbal que sabiam de acidentes em obras. Um homem chamado Rui, com cicatrizes de queimaduras no braço, encontrou-me num bar em Alcântara. Incêndios são arte, disse ele, bebendo sagres. Mas precisam de paciência. Um pavio curto, e explode tudo. Aprendi com ele, acelerantes caseiros, temporizadores simples feitos de relógios de cozinha, pontos fracos em edifícios como o nosso armazém na doca de Alcântara. Não mataria ainda, isso seria misericórdia. Destruiria o império dele primeiro, tijolo por tijolo, até os pais verem as cinzas e escolherem. A Sofia, alheia, planeava fugir comigo para o Algarve, um recomeço. Eu acenava, beijava-a, mas via nela o reflexo do João, atraída pelo drama, não pela verdade. O verão voltou, quente como o inferno prometido, e o plano ganhou forma. O João, desesperado, pediu um empréstimo aos pais, 100.000 euros, para salvar a construtora. Eles deram, claro, hipotecando a casa. Eu soube pelo testamento que a mãe mencionou casualmente, tudo para o João, se algo acontecer. Algo aconteceria. Na véspera do casamento cancelado, enviei a gravação completa para o advogado, com uma nota: a verdade arde. Ele ligou para o pai naquela noite, e o escândalo rebentou como um petardo em festa de São João. Eles confrontaram o João na cozinha, vozes e quando até Alfama. Eu ouvi ao telefone, disfarçado de preocupado. "Traíste-nos", gritou o pai. O João chorou, suplicou, foi humano, ele plantou tudo. Mas as provas eram irrefutáveis. A polícia veio dias depois, algemas brilhando como ouro falso. Os meus pais, destruídos, vieram a mim: "Ajuda-o, filho. És o único agora." Sorri, pela primeira vez verdadeiro, agora. Demasiado tarde. O outono pintou Lisboa de tons ocre e castanho, folhas caindo como confetes de um carnaval findo, e o ar cheirava a castanhas assadas misturado com o fedor da traição exposta. O João foi preso numa cela úmida em Monsanto, aguardando julgamento por fraude e desvio, crimes que eu documentara com a precisão de um blueprint. Os jornais locais, como o Diário de Notícias, estampavam a história: herdeiro de construtora familiar em escândalo, sonhos de luxo viram cinzas. As fotos dele, algemado, olhos fundos como poços secos, eram o banquete da minha vingança inicial. Mas não era suficiente. O ódio, agora livre, exigia mais: a queima total. Os meus pais envelheceram 10 anos no mês. O pai, outrora ereto como um carvalho alentejano, curvou-se sobre a secretária da construtora, vendendo ativos para pagar dívidas. A mãe, com as mãos trêmulas,
Parou de bordar, em vez disso, rezava o terço na igreja de São Roque, velas tremeluzindo como chamas proféticas. Vinham a mim todas as noites, o carro rangendo na rua estreita de Alfama, batendo à porta com súplicas. Visita o teu irmão, filho. Ele precisa de ti. Eu ia, sim, visitas conjugais na prisão, onde o cheiro a desinfetante e desespero impregnava o ar. O João, atrás do vidro, era uma sombra do sol dourado, barba por fazer, olhos enxetados como vinho azedo. Fizeste-me isto, sibilava ele pelo telefone rachado. Porquê? Somos sangue. Eu inclinava-me para o microfone, voz baixa como o fado de Amália, sangue que tu diluístes com as tuas mentiras. Os pais protegeram-te até ao fim, mas o fim chegou. Ele batia no vidro, guardas aproximando-se, e eu saía com o coração leve, como se tivesse descarregado um fardo. A Sofia, agora me abertamente, esperava-me fora. Ele merece, dizia ela, beijando-me no carro. Mas via o medo nos olhos dela, medo de mim, ou do vazio que o João deixara. A construtora desmoronava. Eu assumi o controle nominal, para salvar o legado, como disse aos credores em reuniões no Rossio, onde o sol filtrava pelas estátuas de Camões como juízes mudos. Vendia projetos aos poucos, usando os meus designs originais, aqueles que o João roubara, para reconstruir. O dinheiro entrava, mas eu desviava o meu quinhão para uma conta secreta em Espanha, o mesmo truque que ele usara. Ironia? Não, justiça poética. Os pais não questionavam, viam-me como Salvador, o filho que emergira das cinzas. Deus te abençoa, dizia a mãe, servindo-me ensopado de borrego nas visitas a Oeiras, a casa agora silenciosa como um túmulo. Mas a bênção era falsa. De noite, sozinho, o vazio roía-me. A vingança satisfazia a mente, mas a alma gritava por algo mais, redenção. Amor verdadeiro. A Sofia preenchia o corpo, mas não o buraco. Ela falava de casamento agora, de uma vida em Faro, longe das sombras. Somos livres, dizia, mas eu via as correntes nos olhos dela, o trauma do João, a culpa por ter traído o Dourado. Uma noite, após o amor, ela perguntou, arrependes-te? Hesitei, o teto do quarto girando como elétrico em looped. De ti? Nunca. Dele? Cada dia. O julgamento veio em dezembro, com ventos frios do norte varrendo o tribunal em Lisboa, onde advogados em fatos cinzentos teciam teias de palavras. O João, de fato apertado, negou tudo, foi manipulação do meu irmão, ciúmes doentio. O procurador apresentou as provas, as minhas provas, e o pai, na galeria, cobriu o rosto com as mãos calejadas. A mãe soluçava ao meu lado, apertando o meu braço como âncora. Diz a verdade, filho. Diz que é mentira. Mas eu fiquei em silêncio, o coração batendo como o martelo do juiz. Verdito, 5 anos, com condicional possível após 2. O João olhou para mim através da sala, olhos flamejantes. Isto não acaba aqui. Não acabava. Naquela noite, celebrei sozinho no bairro alto, copos de ginginha queimando a garganta como promessas. Liguei para o Rui, o homem das cicatrizes, preciso do fogo pronto. Ele riu, rouco, o pavio acende-se devagar, amigo. Escolhe o alvo. O alvo era a casa em Oeiras, não para matar, mas para queimar o ninho do favoritismo. Planeei para o verão seguinte, quando o João saísse em liberdade condicional, reunindo a família para recomeçar. Os pais, iludidos, sonhavam com isso, ele muda, verás. Enquanto isso, a Sofia e eu vivíamos uma farsa de normalidade. Viagens a Sintra, piqueniques sob as árvores centenárias, onde falávamos de filhos que nunca teríamos. Mas o plano consumia-me. Comprava químicos em lojas de jardinagem no Cacém, misturava em garagens alugadas em Odivelas, estava em terrenos baldios perto de Mafra. O cheiro a gasolina e desespero tornava-se familiar, como o perfume da mãe. Uma vez, quase fui apanhado, um vizinho curioso, um cão a ladrar, mas escapei, coração acelerado como nas noites de infância fugindo de pesadelos. Os pais pressionavam, perdoa-o, filho. A família é tudo. Numa Páscoa amarga, com folar e ovos pintados na mesa, o pai confessou, sempre soubemos que o João era fraco. Mas tu és forte. Protege-nos. Protegê-los. Eles que me haviam deixado apodrecer,
Naquele momento, vi a verdade. O favoritismo não era amor, era medo, medo de falhar com o dourado, de admitir que o segundo filho valia mais. Levantei-me, saí para o jardim, e esmaguei um ovo no punho, a gema escorrendo como sangue dourado. A Sofia descobriu pedaços do plano numa noite de insônia, encontrando o mapa rabiscado no meu caderno, pontos de ignição na casa, horários de saída dos pais. Estás louco? Sussurrou ela, pálida como as falésias de Sagres. Isto é assassinato. Abanei a cabeça, é purificação. Eles escolheram-no, agora escolhem as cinzas. Ela chorou, mas ficou, presa pelo humor tóxico, ou pelo medo de ser a próxima traidora. Eu consolava-a, prometendo parar, mas o fogo dentro ardia mais quente. O João saiu em condicional no verão, magro e quebrado, olhos como carvões. A reunião familiar foi marcada, churrasco em Oeiras, com sardinhas e vinho verde, como nos velhos tempos. Recomeço, disse ele ao telefone, voz trêmula. Eu acenei para o vazio, sim, mano. Recomeço nas chamas. O verão de 2025 caiu sobre Portugal como um manto de fogo, temperaturas acima dos 40 graus no interior, incêndios florestais lambendo as encostas do Douro, e Lisboa sufocando num haz de calor que distorcia as ruas em miragens. A casa em Oeiras, com o seu jardim murcho e azulejos rachados pelo sol, parecia um palco pronto para a tragédia final. Eu preparara tudo, o acelerante escondido no galpão, um temporizador ligado ao relógio da cozinha, pavios que se acenderiam às 22 horas, quando o churrasco atingisse o clímax. Os pais, otimistas como tolos, convidaram o João para casa naquela noite de sábado, para curar as feridas. Eu cheguei cedo, ajudando a mãe na cozinha, cortando cebolas que ardiam nos olhos como lágrimas adiadas, temperando as sardinhas com sal e pimenta que picava a língua como verdades não ditas. Hoje é um novo começo, disse ela, beijando a minha testa, o crucifixo no peito balançando como um pêndulo de destino. O pai, no jardim, acendia a grelha, carvão crepitando como risos falsos. O teu irmão aprendeu a lição. Somos família, acima de tudo. Acima de tudo. As palavras ecoavam o hino não oficial da nossa vida. O João chegou ao pôr do sol, o Renault alugado rangendo na gravilha, Sofia ao lado dele, sim, ela voltara, atraída pelo drama como uma mariposa para a chama. Paz, disse ele, abraçando-me rígido, o cheiro a sabonete barato misturando-se ao suor do medo. A Sofia evitou os meus olhos, mas sorriu para a mãe, ajudando com as saladas. Sentámo-nos à mesa de ferro enferrujado, o tejo distante brilhando como uma lâmina, e comemos, sardinhas fumegantes, pão de milho crocante, vinho verde gelado que descia como veneno doce. Falámos de trivialidades, o tempo, os netos hipotéticos, a construtora renascida sob o meu comando. Por baixo da mesa, o meu pé tamborilava, contando os minutos. 20 horas, o pai ergueu o copo, à família. Brindes ecoaram, risos forçados. 21 horas, histórias da infância, o João a rir das minhas quedas de bicicleta em Cascais, eu a sorrir como se perdoasse. A Sofia tocou a minha perna debaixo da mesa, um pedido silencioso de misericórdia, mas eu ignorei. 21 horas e 30, sobremesa, pastéis de nata da confeitaria local, cremosos como mentiras. O João, embriagado, confessou, mano, errei. Obrigado por não me abandonares. Abandonei-vos a todos, pensei, mas disse, sangue é sangue. Às 21 horas e 45, levantei-me para buscar mais vinho, no galpão. Liguei o temporizador, clique suave, como um coração parando. Voltei, copos tilintando, e sentei-me. Conversa fluía, planos para o futuro, uma viagem ao Algarve. 22 horas aproximava-se, o céu escurecendo como um véu. Senti o cheiro primeiro, subtil, como fumo de lareira distante. Alguém tossiu. O que é isto? Perguntou o pai, farejando o ar. Olhei para o relógio, 22 horas e 2. Tarde demais. As chamas irromperam do galpão, um rugido baixo como um mar em fúria, lambendo a parede traseira da casa. Fogo, gritei, mas a voz saiu calma, quase aliviada. Pânico explodiu, o pai correu para a mangueira, o João agarrou a Sofia, arrastando-a para a rua. A mãe ficou paralisada, olhos vidrados nas labaredas que subiam como demónios enfocados. Eu ajudei-a, puxando-a para fora, o calor escaldando a pele como acusação.
Sirenes uivaram ao longe, vizinhos gritando de janelas próximas. Na rua, sob as luzes piscantes dos bombeiros, assistimos ao inferno devorar a casa, azulejos explodindo como fogos de artifício, o telhado desabando em cascatas de faíscas. O João soluçava, abraçando o pai: perdemos tudo. O pai, rosto sujo de fuligem, murmurou: Deus nos proteja. A mãe, nos meus braços, tremia: como aconteceu? Olhei para ela, os olhos dela encontrando os meus pela primeira vez sem véu: acidente, mãe. Coisas velhas queimam fácil. Mas não era acidente. Enquanto os bombeiros combatiam as chamas, eu via os fantasmas dançarem, os designs roubados, as noites solitárias, o favoritismo que me moldara em vingador. A Sofia, afastada, olhava para mim com horror, sabia, no olhar dela, que eu era o pavio. O João, exausto, aproximou-se: Tu fizeste isto. Sussurrei, só para ele: sim. Agora, todos queimamos iguais. A polícia veio de madrugada, interrogatórios sob luzes fluorescentes na esquadra de Oeiras. Suspeita de arson, disseram, mas as provas. Eu plantara pistas falsas apontando para o João, uma lata de gasolina com as suas digitais, um recibo de compra no seu nome. Ele foi levado novamente, gritando inocência enquanto o levavam. Os pais, em choque, foram para um hotel em Estoril, o mar como bálsamo temporário. Eu fiquei, a vítima compassiva, dando depoimentos que os pintavam como família unida contra o instável João. Dias viraram semanas, a casa uma casca carbonizada, o jardim negro como o meu coração. Os pais voltaram, morando num apartamento alugado em Paço de Arcos, mobiliado com o mínimo. Vinham a mim por ajuda: venda construtora, filho. Começa de novo. Eu acenava, mas o dinheiro da conta secreta crescia, o suficiente para uma vida nova, longe. A Sofia fugiu, uma carta no correio: não posso viver com um monstro. Perdoa-me. Perdoar. O luxo dos fracos. O João, da prisão, mandou uma mensagem através do advogado: morrerás sozinho nas cinzas que criaste. Sorri ao lê-la. Sozinho? Talvez. Mas livre. O inverno de 2025 trouxe geadas precoces ao Tejo, cristais de gelo nas margens como lágrimas congeladas, e Lisboa encolheu-se no casaco de névoa, ruas e quando com o som de passos solitários. Eu vendi os restos da construtora, um punhado de projetos pendentes para um investidor de Porto, embolsando o suficiente para desaparecer. Os pais, reduzidos a sombras, mudaram-se para uma casa pequena em Cascais, perto do mar que o pai tanto amava, vivendo de uma pensão magra e das rendas que eu enviava anonimamente. Não por bondade, mas para que vivessem com o peso, o filho dourado na prisão, o outro um fantasma que os assombrava em sonhos. Eu visitava-os esporadicamente, fingindo reconciliação. O João sai para o ano, dizia o pai, olhos turvos como o oceano em tempestade, sentados num café à beira-mar, o cheiro a peixe fresco misturando-se ao sal das lágrimas dele, virá para casa. A mãe, mais frágil, apertava o rosário: perdoa-o, filho. Perdoa-nos. Perdão? As palavras eram cinzas na boca. Contava histórias falsas de sucesso, um novo emprego em Évora, uma noiva imaginária, mas via a culpa neles, o modo como evitavam o meu olhar, como o pai bebia mais vinho do que o habitual, como a mãe murmurava preces para almas perdidas. O João saiu em dezembro, um homem quebrado aos 37 anos, magro como um fado esquecido. Eles reuniram-se numa missa de ação de graças na igreja de Cascais, velas tremuzindo como ecos do fogo. Eu não fui, em vez disso, observei de longe, do carro estacionado na rua adjacente, vendo-os abraçarem-no como se o tempo apagasse as chamas. Mas o tempo não apaga, congela. Dias depois, ele ligou-me: mano, fala comigo. Acabou. Ri-me para o telefone, voz e quando no meu apartamento vazio em Alfama: acabou quando queimaste tudo o que eu era. Agora, vive com as cinzas. A vingança, consumada, deixou um vazio maior que o ódio. De noite, caminhava pelas ruas empedradas, o fado de Maria Severa e quando de tabernas escondidas, lamentando amores traídos. Pensava na Sofia, algures no norte, talvez com um novo brilho para caçar. Pensava nos pais, envelhecendo em remorsos silenciosos. Pensava em mim, o arquiteto de ruínas, construindo nada além de silêncio.
Numa manhã de ano novo, com fogos rebentando sobre o Tejo como confetes de redenção, decidi partir. Embalei os blueprints originais, os únicos sobreviventes, guardados num cofre, e comprei uma passagem para o Brasil, terra das nossas raízes coloniais, onde talvez reconstruísse algo real. Antes, uma última visita, entrei na casa de Cascais sem bater, encontrando-os na cozinha, café fumegando como memórias. O João, de costas voltadas, lavava louça, o pai lia o jornal, a mãe bordava novamente, rendas frágeis como a família. Pai, mãe, disse, voz firme como cimento fresco. Viraram-se, rostos pálidos. Eu fiz. Silêncio, então o choro da mãe, o pai caindo na cadeira, o João avançando com punhos cerrados. Porquê? Porque o amor de vocês era seletivo, pensei. Porque me tornaram invisível. Em vez disso, porque o sangue que corre em nós é o mesmo que nos queima. O João atacou, mas o pai interveio, velhos ossos rangendo, para. Ele é o que resta de nós. Saí para o mar, o sol nascendo como uma ferida aberta, e caminhei pela praia até as ondas lambirem os pés. O Tejo, distante, brilhava. Não havia remorso, só uma paz gélida, como o inverno que nos envolvia. A família ardia, sim, mas das cinzas, talvez algo novo nascesse. Ou nada. Em Portugal, o nada é um fado eterno. E assim, eu, o filho esquecido, parti para o horizonte, deixando para trás o cheiro a fumo e promessas quebradas. O ouro dera lugar ao ferro, e no ferro, a força para forjar o que vem a seguir.